Entre 1955 e 1964, as temporadas da NASCAR sempre começavam em novembro do ano anterior. Em 63 foram absurdas, 55 etapas disputadas, tendo Joe Whitley como campeão. Para a temporada seguinte foram 62, uma insanidade completa. Seria a última temporada com os clássicos Chevrolet Bel Air e o Ford Galaxy, que dariam lugar respectivamente ao Chevelle Laguna e ao Fairlane, além do Plymouth Belvedere e do Dodge Charger, que apareceram logo depois. Após as etapas de Concord e Augusta, a categoria chegou ao Speedway Park em Jacksonville. Era um oval de terra de meia milha que sediou provas da divisão principal da NASCAR nos anos de 51, 52, depois em 54, 55, completando com 61, e aquela prova de 64 seria a última na pista, que foi fechada permanentemente em agosto de 69, depois que questões importantes foram levantadas sobre seus recursos de segurança. Quinta-feira, 23 de novembro de 2023, e esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos, eu sou Rodrigo Vilela. Hoje é dia de relembrar mais um momento clássico das pistas, dia de TBT. Antes de começar, o pedido de sempre para vocês, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações porque isso ajuda muito a gente. Aquela temporada já começava a presenciar o início de domínio de Richard Petty, mas o dia 1º de dezembro de 63 ficaria marcado por outro motivo, bem além das pistas. Wendell Scott, um ex-mecânico do Exército de 42 anos, era um dos pilotos alinhados para a prova e, desde seu início nas pistas, um dos grandes símbolos da resistência dos negros nos Estados Unidos, onde a segregação racial era vista com naturalidade por boa parte da população. Entre várias tentativas, frustrações, represálias e vitórias em corridas menos badaladas, Wendell caiu no gosto do público. Ele não era propriamente uma cara nova no grid. Ele passou 9 anos correndo nas provas regionais da NASCAR e conseguiu até mesmo o respeito de Big Bill France, presidente da categoria. E já fazia parte da divisão principal desde 61, mas o máximo que havia conseguido eram 2 terceiros lugares, em Concord e Greenville Pickens, ambos no seu ano de estreia. A temporada havia começado mal para ele, com um 17º e um 18º lugares, e ele largaria apenas na 15ª colocação. Tudo levava a um domingo normal, na pista localizada no norte da Flórida. A pole ficou com Jack Smith, da equipe Ark Smith, com uma média de pouco mais de 114 km por hora. Petty era o segundo no grid, mas quando a largada foi dada, quem passou todo mundo e pulou para a ponta foi Ned Jarrett, que tinha vencido a etapa de abertura na pista localizada na Carolina do Norte. Mas foi aí que a sorte começou a sorrir para Wendell. Jarrett abandonou a disputa por causa de um cubo de roda danificado. Foram mais de 20 voltas parado nos boxes, esperando o conserto ser feito. Quem pulou para a ponta foi Smith, mas foi por pouco tempo. Petty assumiu a liderança na volta 72 e ficou por lá por longas 103 voltas. Parecia pule de 10 para ele vencer sua primeira corrida no ano, mas a direção apresentou avarias e ele não teve outra alternativa a não ser abdicar da disputa do primeiro lugar, passando a se preocupar apenas em chegar ao fim. Wendell saltou para a liderança e lá ficou as 25 voltas restantes, recebendo a quadriculada. Só que um grande problema aconteceu. A bandeirada não foi dada. 2 voltas depois, apenas, é que ela foi agitada para Buck Baker, que era o segundo. Começam os detalhes de que Baker, que era muito popular e já tinha 2 títulos da categoria, era branco, estava em uma região majoritariamente branca e Scott era o único negro na categoria. A família do piloto nunca engoliu as justificativas para o engano, afirmando que Scott foi vítima de racismo. Lembrem-se, estávamos nos Estados Unidos nos anos 60. Depois de mais de 2 horas de reunião entre dirigentes, proprietários e pilotos da NASCAR, foi decidido que Scott não apenas havia vencido, mas estava 2 voltas à frente do resto. Só que a decisão foi dada depois que o público, aproximado de 5.000 pessoas, já havia deixado o autódromo. À época,
A especulação era justamente que os organizadores estavam preocupados em anunciar um homem negro como vencedor em arquibancadas lotadas por uma multidão de maioria branca. Uma rainha da beleza local esteve presente para entregar à vencedora o troféu e um beijo na bochecha, como era a tradição em corridas e na vida de décadas passadas. Scott supostamente caminhou até Baker e disse que ele até poderia beijar a rainha, mas o troféu de vencedor era dele. Depois da confirmação, no mesmo dia, um outro problema aconteceu. O troféu sumiu. Baker foi para a pista, posou com a rainha do troféu, cumpriu suas obrigações de mídia pós-corrida e pegou o troféu de vencedor quando saiu, pensando que era dele. Até aí, nada demais. Era o ritual que, em parte, acontece até hoje em qualquer lugar do planeta. Só que no momento em que a NASCAR certificou a vitória de Scott, no meio da noite, o troféu havia desaparecido para nunca mais reaparecer. 4 semanas depois, no Savannah Speedway, Scott recebeu o cheque do vencedor, de $1.000, mas não houve cerimônia de victory lane, nem entrevista na mídia, nem foto com a rainha do troféu e nem troféu oficial. Ele e sua tripulação de 2 homens, seus filhos, seguiram a vida sem festa. Eles sabiam que não havia motivos para comemoração. Mesmo com tudo confirmado a favor de Wendell, a NASCAR levou mais 2 anos para proclamá-lo oficialmente o vencedor. O piloto e sua equipe se sentiam insultados pelo que era claramente um desprezo de motivação racial. Algum tempo depois, Scott declarou que, abre aspas, posso não estar com vocês naquele momento, mas um dia ganharei esse troféu, fecha aspas. Ele se aposentou das pistas em 73, com 52 anos de idade devido a lesões sofridas em um acidente em Talladega. Ao longo de sua carreira de 13 anos, o Wendell disputou 495 provas, terminou 20 vezes no top 5 e 147 vezes no top 10. Scott faleceu em dezembro de 90, vítima de um câncer na coluna, e sua família nunca desistiu de ter o troféu original no lugar que era devido. A família de Baker sempre jurou não saber o paradeiro do artefato. A luta se intensificou no momento que a NASCAR começou a expandir e promover os seus esforços de diversidade, especialmente quando a Black Lives Matter se tornou uma causa popular. Em 2010, a família recebeu uma réplica no Golden Isles Speedway, no sul da Geórgia. Só que a cerimônia não envolveu ninguém da NASCAR. Em vez disso, era do Hall da Fama da Stock Car de Jacksonville. Em 2015, o piloto foi introduzido póstumamente no Hall da Fama da NASCAR e em 2017 foi transformado no personagem River Scott do filme Carros 3 da Disney Pixar. Mas uma homenagem em um filme infantil não era exatamente o que a família de Wendell Scott esperava depois de tanto tempo. Ainda faltava o troféu. Até que em agosto de 2021, quase 58 anos após a sua única vitória na categoria, a história foi definida com um final que lhe era justo. Na sexta-feira anterior à Daytona 400, uma coletiva marcou o fim de um esforço longo, emocional e muitas vezes frustrante da família de Scott para conquistar o troféu de Jacksonville. A NASCAR afirmou sobre a importância daquela vitória, reconheceu o erro de declarar Buck Baker como vencedor de imediato e também se desculpou da longa demora em nunca ter dado o troféu original ao piloto. Mesmo que a família tenha recebido uma réplica bem parecida, já que o original segue até hoje desaparecido, a cerimônia vinda de forma oficial fechou uma lacuna aberta que acabou virando uma mancha na categoria. Aquela vitória de Scott foi a única de um piloto negro na divisão principal da NASCAR, até que Bubba Wallace vencesse em Talladega em outubro do mesmo ano de 2021, em uma prova encerrada antes por conta da chuva, naquela que foi também a primeira vitória da 23XI, equipe de Michael Jordan e Denny Hamlin, na categoria. Tem história que eu conto aqui e eu preciso muito preparar cérebro e estômago para poder contar aqui. E olha que eu ainda estou me recuperando de uma gastrite, pessoal, o estômago não está 100%. Então vocês imaginam, ter que contar uma história dessas em uma situação que todo mundo achava normal. Ah, vamos menosprezar os negros.
E todo mundo levava numa boa. Os próprios pilotos da época ficaram em cima do muro e não quiseram acusar a NASCAR de nada, não quiseram acusar os proprietários da pista de nada. Não, pô, foi só um engano, isso às vezes acontece. Tá, é o famoso, é raro, mas acontece muito, né? Caso isolado, número X mais 1. O Wendell Scott marcou para sempre uma porta dentro do automobilismo estadunidense, e impressiona muito ter demorado tanto tempo e precisou, desde que começaram com o Black Lives Matter, precisou que o Bubba Wallace, desde que ele começou a correr na NASCAR, abraçasse a causa e começasse a lutar. Aí muita gente começou a cobrar a NASCAR, pô, cadê o troféu? Cadê o troféu? 58 anos depois, o troféu foi dado. Tá, não é o original nunca vai aparecer. Eu duvido, eu particularmente, eu duvido que a família do Baker não sabe onde é que está esse troféu. Tá, engana que eu gosto. O importante é que a lacuna foi fechada, a NASCAR fez uma cerimônia oficial e entregou para a família do Wendell Scott, que merecidamente está aqui no quadro, né, pessoal? Então, gostaram, eu tenho certeza que vocês gostaram. Na semana que vem é dia de personagem de terça, então a nossa lembrança volta daqui a 2 semanas. Amanhã tem aquecimento, lembrando sempre para vocês, pessoal, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam nossas redes sociais, procure a gente por PGM Papo Veloz. Grande abraço a todos e até amanhã às 9 da noite com mais um aquecimento. Pessoal, tchau!